no dia 28 de 10 de 2010. O doutor, bem chinês, né? Doutor James Shen. Então, é muito normal, sabe, os médicos e professores, principalmente os da federação, que trabalham de forma internacional, eles atuam dentro dos hospitais de Beijing, logicamente, outras cidades, e por ter trato com ocidentais, adoptam nomes ocidentais para facilitar o entendimento, né, no caso. Dr. James Shen, inclusive tuvimos una aula en 2017, a última viaje, también con él, en entrenamiento en hospital, un excelente profesional que trabaja con métodos, metodologías propias también dentro de la acupuntura. Y una de las aulas que ministró para a gente, a pedido na época, fue obesidade, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo. Aí, pronto. Bom, sobre obesidade, a gente tem um índice de massa corporal internacional, né? Esse é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade, né? Normalmente calculado dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado, em metros. Essa é uma, você pode pegar então teu peso, sumar ali a altura ao quadrado, dividir pela altura ao quadrado, e isso vai dar se você está dentro do peso ideal ou não, né? Então, por exemplo, a medida ideal é, por exemplo, na média, né, 80 quilos, eu peso 80 quilos, tenho 1,80 m, então a média vai dar 24,69. A média normal é no máximo até 25. Acima de 25 já fica um pouco sobrepeso, né? Então, esse é o cálculo que você pode fazer para ver se você está dentro da medida ou até o teu paciente, né? Si bien que lógicamente a gente chama obesidade já uma coisa que visivelmente se ve que está em sobrepeso. Disarmonía de ser como un todo baseado en la cualidad y libre circulación de chi, energía, xue, sangue, xin, ye, fluidos corpóreos. E xin, a esencia. Eles proveen da mesma fonte, proveniente da água, do alimento, além da essência heredada. Essas são algumas situações que podem levar, digamos, os fatores influentes, né, da obesidade, além de situações até genéticas em alguns casos, né? Mas normalmente está ligado justamente atrelado a essas três situações, né? O sedentarismo, a alimentação nociva, a questão do trabalho, o excesso de trabalho, excesso de cobranças, né? Até acho interessante, em estes dias eu tenho conversado até com outros professores, e outros profissionais, não só professores, professores, gente de todas as áreas, que está trabalhando assim em casa, y comentando que está todo el mundo estresado, enloquecido, porque parece que trabaja más que antes. Y yo acho que tal vez está ligado un poquito con esa transformación que está teniendo, ¿no? Ya está se adaptando a un nuevo proceso. Entonces, acho que es importante también lembrar dentro de nuestra agenda o ocio, ¿no? O ocio también faz parte de un momento de dar tiempo a oxigenación del cuerpo, ¿no? Mas como dice, ocio creativo, né? O ocio que te nutre, né? Y otras cuestiones también, cuestiones de hábitos, café, cigarro, todas esas situaciones que también llevan a todas ese tipo de desarmonía fisiológicas que terminan en ese proceso de obesidad. Desatendendo os conceitos da medicina tradicional chinesa, após a avaliação terapêutica, as técnicas de tratamento utilizadas são variadas, né? Tem as técnicas de tuinar, massagem, a própria fitoterapia, a acupuntura, a dietoterapia, né? Os trabalhos corporais, a própria ventosa terapia, todas são ferramentas que ajudam nesse processo de restauração do sistema, né? Que a ideia não é só a eliminação da gordura, ou emagrecer, mas sim de uma forma saudável, né? Nós temos ali os padrões sindrômicos, né? Padrões sindrômicos. Ou seja, a própria obesidade pode ser por padrões de excesso, de deficiência, de umidade.
Então, é importante a gente distinguir o que está acontecendo, qual que é o padrão sindrômico para ter mais eficácia no tratamento. Por exemplo, tratamentos de deficiência, eu posso colocar mocha, mas se o padrão de obesidade por calor, a mocha é contraindicada, ou seja, não vai ter eficácia, ou até pode prejudicar o processo de restauração do sistema, né? Então, por exemplo, padrão sindrômico de calor, os sintomas come muito e sente fome, né? Fezes ressecada, parece que você come, que come mais, parece que o organismo está queimando e mais comida precisa, né? A fezes ressecadas, a boca seca, o gosto amargo na boca, pode ter também saburra amarela na língua, o pulso mais forte, e obviamente que o tratamento profundo e forte, e obviamente que o tratamento é dispersar o calor, né? Pela acupuntura, nós temos alguns pontos que podemos trabalhar. Estes pontos têm várias funções, mas aqui eu coloquei as funções específicas que estão ligadas com o padrão sindrômico, né? Então, por exemplo, o Qian Wan, que é Concepção 10, elimina a estagnação do alimento. A gente tinha falado foi no curso de agulhamento, né? De inserção de agulha. A trinca abdominal, né? 10, 11 e 12, né? Por exemplo, que ajuda a todas as situações digestórias. Então, 10, no caso, elimina a estagnação do alimento. Então, trata também situações de azia, por exemplo. O vasoconcepção 12, Chongguan, elimina a umidade e fleuma. Professor, Sim, querida. a Tânia está pedindo para o senhor conseguir a entrada dela novamente. Ah, peraí, deixa eu só ver aqui. Obrigada. Por favor, querida. Um minutinho, queridos. Já entrei, obrigada. Ah, tá. Estava te procurando aqui, não te achava. Ok. Professor, o Sim, VC10 também é indicado no caso de intoxicação alimentar? sim, ajuda. Inclusive essa trinca que eu te falei, o 10, o 11 e o 12, né? A trinca abdominal, direção do meridiano, né? Porque ele vai redirecionar o chi do estômago, né? Por exemplo, você vê o Son Juan, elimina umidade e fleuma, direciona o chi do baço e do estômago, no caso, né? Então, sim, com certeza. E você pode fazer aqueles dois pontos laterais também do estômago 25, né? Que influencia do ponto frontal, ponto de influência do intestino. O estômago 45, Lidui, drena o fogo do whey, drena o fogo do estômago, né? Vocês não precisam fazer todos os pontos, ou seja, aqui temos 3, aqui temos mais. Então, você não precisa um protocolo só, utilizar todos os pontos. Você pode fazer protocolos, tipo, de 3 protocolos você tem aqui. O primeiro que te passei, aqui tem um segundo protocolo, estômago 25, que é aquele de Tianshu, 3 dedos lateral do umbigo, que elimina umidade e calor do whey e fortalece o vaso. E ponto de influência do intestino também, esse ponto. O estômago 40, acho que vocês já estão aprendendo bem dele, né? É muito falado, né? Principalmente para resolver fleuma e umidade. Fenglong. O intestino grosso 11, o cucina, cotovelo ali, né? A prega, remove o calor interno e o fogo de Gana, esse fogo ascendente, né? Que leva dores na parte superior, esse ponto é muito bom. O intestino grosso 4, também bem conhecido, né? Porque ele elimina calor e vento interno, né? Faz circular o sangue. O bexiga 20. Bom, esses são os pontos dorsais. Pishu, Weishu. Pishu, ou seja, ponto dorsal do vaso, e Weishu, ponto dorsal do estômago. Os dois tonificam o vaso, ou seja, um tonifica o vaso e outro tonifica o estômago. Esses pontos dorsais. Então, esses últimos 3, posso fazer uma sequência, um protocolo. Esse primeiro, aqui tem 3 protocolos, por exemplo, né? De 3 em 3, são 9 pontos. Aqui temos, nesse caso, não consegui salvar aqui, mas neste caso também é aplicável a massagem.
para dispersar esse calor da parte superior. Nesse caso, a massagem seria justamente a parte superior, cervical, trapézio, ombros, braços, para remover o calor da parte superior, né? Posso fazer também a sequência de tórax abdômen, tá? Que também vai promover, vai trabalhar em cima desses pontos que eu falei aqui. No protocolo que você tem na plataforma, você tem essa parte ali, né? O protocolo de tórax abdômen. Posso também fazer a sequência do protocolo dorsal, né? Para também promover, remover o calor e promover a função dos órgãos. Professor, Sim, querida. pode fazer o guachá também na parte superior? Sim, totalmente, totalmente. Guachá, ventosas úmidas, né? Ah, ok, ok. Uhum. É, Professor, eu querida. queria perguntar. Não Queria coincidentemente, perguntar. tem uma amiga minha que está acima do peso e ela conversou comigo essa semana sobre isso. Então, olha que maravilha. Uhum. E agora vamos ver em qual, onde que ela se encaixa, em qual desses É, primeiros sintomas, esse é o maior desafio. tá? Agora, Professor, sim, senhora, desculpe. queria fazer uma pergunta. Ali, quando o professor falou ali da massagem, a cervical, a trapézio, o ombro, o braço e o tórax e abdômen, é para promover o calor, que o professor falou? Não, Isso, dispersar o calor. para Oi? dispersar o calor, exacto, para dispersar o calor. Uhum. Dispersar o calor, né? Porque ele Ai, vai, a ideia é assim, a massagem, assim como a ideia da técnica da medicina chinesa, assim, a massagem, o guachá, a própria acupuntura, é promover a circulação. Aquilo que está estagnado promove, se acumula, né? Então, a ideia é promover a circulação da energia vital, dos fluidos do corpo e uhum. do sangue. E se esto ou seja, se esse calor ascende, sobe, né? O calor do fígado sobe, tal, do estômago sobe, a tendência, por exemplo, principalmente do fígado, da vesícula biliar, essa dor cervical, sabe? Tensão cervical por esse calor ascendente. Então, na hora Isso. da Pode só massagem, voltar um pouquinho para mim, por favor, que eu não consegui pegar tudo anterior. sim, já volto lá. Então, a massagem e tudo isso vai abrir os orifícios, vai descongelar os rios, vai fazer circular o que está estagnado. Então, isso ventila, esfria o sangue, né? Remove umidade, vai ajudar a remover umidade, né? No caso. É só vou voltar aqui para ver aqui. Esse daqui, querida? É esse? Isso, obrigada. Por Isso. favor. Então, Pichu e Weishu, que justamente está na região dorsal. E se você trabalhar um pouco, descer um pouco mais, já pega também o Shenshu, né, do fígado, do rim, né? Então pode trabalhar também nessa região. Então aí já de passo fortalece Pi, Wei, Shen, o rim também. Bien. Esse já é outro, Obrigada. por favor, este é outro padrão sindrômico, né? Isso aqui é a deficiência do vaso, né? E os sintomas, edema, a retenção de líquidos, pode ter um pouco de anorexia, se come pouco e engorda de qualquer forma, se come pouco e, né? As fezes moles ou secas ou pegajosas, ou sea, pastosas, pegajosas, aquelas que ficam no vaso. Tratamento, fortalecer o vaso, porque justamente o próprio, a vezes, a própria deficiência do vaso não consegue prover o fluxo, aí começa a acumular umidade, e a umidade pode vir a fleuma, né? Então, por isso a retenção de líquido, por isso as fezes moles, né? A direção também do chi do vaso, em vez de subir, ascender, ele desce, né? Neste caso, sim, o indicado é a Monja Bustão, né? No caso, no Shui Fem, vasoconstrição 9, né? Que vai regular justamente Xinye, vai regular as águas, né? Os fluidos, né? Na acupuntura, eh, vasoconcepção 4, Renmai, o Wang Yuan, que fortalece Sanfu. O Wang Yuan fortalece tudo, né? Ele fortalece Sanfu, Qi, Xue, Yin, o Yuan, né? O Yuan Qi, né? Então, um ponto muito bom para utilizar, tanto com a acupuntura como com a própria Monja Bustão, né? Eu comecei a fazer, estou fazendo todo dia de manhã, 5 minutinhos só, de Monja Bustão, né? Chi Hai.
Chihai é ótimo, é o mar do Chi. Esse é um ponto. Todo dia, 2 dedinhos abaixo do umbigo. Ele remove umidade do chão inferior, né? Essa é uma das funções. Ele também fortalece os rins, né? Melhora, fortalece o baço. Estômago 36. O susto. Professor, esses pontos que você está passando, a gente teria que usar tonificando por ser deficiência? Por ser deficiência, sim. Exatamente. Por ser Tá. deficiência, você tonifica. Vai na direção do meridiano, no caso. Se bem que, como ele já tem uma função, eu posso usar no sentido do meridiano, depende de toda a estratégia do terapeuta, né, do praticante. Mas também posso usar, como já tem como se diz, uma função, eu posso colocar também em forma reta, né, agulhamento, não precisa ser oblíqua, não. Também pode ser Entendi. por causa das funções que ele já tem. E o estômago 36, que também é um ponto que é um dos mais comuns, não dos mais comuns, porque é um dos mais usados por causa da eficácia para tanta coisa boa. Ele ali fortalece a terra. Essa é uma forma que coloca, inclusive, no direito ao ponto. Que quer dizer justamente fortalece vaso e fortalece estômago. Né? Susan Lee. É um ponto que você utiliza não só para o estômago, utiliza para fortalecer o vaso também. E ele remove umidade, né? Ou seja, facilita a circulação dos fluidos. Né? E umidade você viu, né? Umidade você pega onde que você pega umidade? Você pega umidade no clima, né? Sair com o cabelo molhado, andar na chuva, que era tão bom, né? Mas não, andar na chuva, ficar descalço, ficar andando. Professor, Sim, querida. nesse caso, a pessoa, independente se é um fator de calor, né, uma umidade de calor, ou por deficiência, que nem o senhor está mostrando agora, ela teria que evitar, de repente, de comer alimentos frios, por exemplo, a própria salada. Sim, sim. Você sabe que eu, por exemplo, como frutas de manhã. Agora, no verão, sempre, né? Fruta de manhã, termino de comer, daí a uma horinha tal, aí vou para o café e tal, né? Pão, ovo, assim, não sei o quê. Agora troquei o pão, tem arroz. Hoje não tem arroz. Hoje foi, que foi aipim, porque não tinha arroz. Então foi omelete com aipim. Mas tudo estava uma delícia. Mas quero dizer, primeiro a fruta e tal. Agora no mais frio, hoje, por exemplo, que está mais úmido, já não. Já como primeiro quente e deixo a fruta para depois, sabe? E ainda assim, a fruta nunca pegou da geladeira. Se a vezes pegou da geladeira, aí tem que aquecer no forninho, alguma coisa assim. Não coma a fruta da geladeira, sabe? Porque ele promove umidade também, sabe? Esse frio vai promover umidade. E basicamente isso. Os alimentos, açúcar promove umidade, álcool promove umidade, carne promove umidade, tudo o que vem da vaca promove umidade, menos o chifre de boi que a gente usa para remover umidade. Então, professor, você sabe que ontem mesmo eu estava com uma paciente que ela tem um problema de vento interno bem forte, assim, e também, claro, que depois que a gente vai eliminando o vento, a maioria das vezes, pelo menos que eu tenho observado, já começa a aparecer padrão de baço pâncreas, né, de umidade. E daí, logo depois que eu, assim, consegui remover o vento dela, a língua dela mudou totalmente, e apareceu bem padrão de baço. E ela é bem gordinha, assim, bastante mesmo. Chega a ser obesidade já. E ela me perguntou, Fernando, você não tem como fazer algo aí para eu começar a emagrecer? Eu falei, vamos por partes, vamos tirar antes essa sua queixa aí, que já é bem complicada, e daí a gente já parte para essa parte de metabolismo e emagrecimento, né, que ela queria dizer. Então, de repente, assim, eu também vou ter que falar para ela, claro, todo mundo sabe que para emagrecimento a gente tem que cuidar da alimentação, mas daí ela já tem uma alimentação restrita. Diz ela, né, que já come bem pouquinho, mas eu vi que é pelo fator de deficiência mesmo. Ela diz que ela engorda com ar, sabe? Não come nada, respirou e engordou.
Sim. E então eu vou ter que ver o que ela tá comendo, que às vezes ela pode estar se entupindo de fruta e essa fruta vai estar gerando a própria umidade e ela não vai emagrecer, né? E tem outra coisa, justamente, exatamente isso. O doce traz desarmonia para o vaso e a necessidade de doce demonstra a deficiência do vaso. Ou seja, eu estou louco por comer um doce, mas pode haver tá uma tendência de deficiência do vaso, sabe? É para dar doce para ele sim, mas obviamente aquele doce mais saudável, né? Que seria esse, Uma manga. uma fruta e tudo aquilo, né? E ainda assim não pode ser na geladeira, senão também vai fazer mal. Então, sim. E outra coisa, para mim está tudo meio alinhado, sabe? Assim, os hábitos que a gente tem também pode estar ligado, se ligam às vezes com a desarmonia que também temos. Por exemplo, eu não consigo, como falamos dia passado, eu não consigo tomar uma decisão, pode estar demonstrando uma deficiência da vesícula biliar, né? Estou indeciso, né? Está demonstrando uma deficiência da vesícula biliar. Eu Ah, agora entendi. eu estou que faço isto, faço isto, faço aquilo, não termino de fazer nada. Vou para cá, para lá, para cá, para lá. Aí você pode estar indicando vento no fígado. E Ela é bem assim, professor. Ela já chega no consultório falando: Nossa, menina, eu fui não sei aonde, daí eu vim aqui, daí, não sei, daí às vezes ela se confunde, né? E eu, e eu pensava que realmente isso me dava a sensação de vento, né? Que a pessoa tá ventando pra lá e pra cá e exatamente. tem essa confusãozinha. E o fígado tem seu yin e seu yang também, né? Porque o yang do fígado A consome pessoa o yin, sai quebrando tudo dentro de casa, né? Essas coisas, né? pode acontecer. Viu? E uma coisa consome a outra. O sea, esse calor é ótimo, mas o calor em excesso consome. Esse que é o problema. Então ali começa a consumir o yin dos rins, começa a consumir a energia, começa a consumir o vaso, de enfraquecer o vaso, aí o vaso não consegue trabalhar eficaz, não consegue trabalhar de forma eficaz, aí ele começa a acumular umidade, aí, bom, aí desanda tudo, né? Então, tanto tem que fortalecer o vaso em alguns quadros, como também às vezes é necessário remover o calor do fígado, se assim for os sintomas, né? Bem, Legal, professor, obrigada. obrigado a você, querida. E então, ali temos BP6, que é outro archiconhecido, né, que tem um monte de funções positivas, entre elas, ele também, lembra que é um cruzamento ali no San Xinjiang, né, vasopâncreas 6, ele tem um cruzamento de 3 meridianos, né, nesse ponto, né, o que vem do pé, né, meridianos do pé, o fígado, os rins, os 3 do pé, né, fígado, rins e vaso, né. Então, ele também, de alguma forma, promove esses órgãos, né? Regula esses órgãos. E também remove umidade, né? Principalmente do chão inferior. E regula o pino, ou seja, regula o vaso. O BP6, não, BP9 agora, né? Xinglin Quan. Xinglin Quan também remove umidade, né? E promove Xingue, ou seja, promove as águas, promove Xingue, promove os fluidos do corpo. O triplo aquecedor 5, né? Esse Waiquan elimina calor, principalmente da parte superior, né? No caso, quando é aquele calor vazio. E o Vasoconcepção 3, John Lee, remove umidade e calor, fortalece o yin, fortalece a essência. Esse ponto, além de ser usado para remover calor, por esse quadro de fortalecer a essência, também se usa muito para impotência masculina, né? Para fazer mocha também nesse caso. Massagem, no caso, protocolo tórax-abdômen, né? Justamente para promover os fluidos entre e dentro dos órgãos e as vísceras, né? Remover a umidade. A massagem lombar e membros inferiores para fortalecer o yin, os rins, a essência. Bien.
Membros inferiores ou superiores, professor? Inferiores, lombar y miembros inferiores. Ok. O tórax, abdomen, frontal y después del cúbito ventral, lombar, miembros inferiores. El lombar você já vai pegando logo que sair da vértebras lombares, você vai já estar pegando justamente aqueles três que estava falando antes, o Shenshu, Weishu, Pishu, certo? O estômago, o vaso e os rins, né? Já vai promover eles. E depois os membros inferiores, e vai trabalhar os rins, vai trabalhar o yin, vai trabalhar a essência. Tá? E aqui temos, deixa eu só ver aqui, tá certo? Sim, já foi. E aqui tem outro padrão sindrômico. Já vimos três, né? Tipo calor, deficiência do vaso, e aqui estagnação Qi-Gan, estagnação o Qi do fígado. Aí a coisa é mais irritante, né? Irritabilidade, refluxo, gases, pulso em corda, né? O tratamento é harmonizar Qigong, né? O método de acupuntura, o vesícula biliar 26, Daimai. Daimai diz remove umidade e calor, e principalmente porque ele está ligado também com esse vaso da cintura, né? O Daimai, vaso da cintura. Então, ele, digamos, abre essa situação de cima e de baixo para fazer a circulação do fluxo, né? E remove, justamente remove umidade e calor, que é o que está promovendo estagnação. O fígado 13, o Sangmen, ele circula o Qi do fígado. E o F3, que também a gente usa bastante, no Taizong, ele elimina umidade e calor, acalma Qi do fígado também. Tem outras funções essa limpeza, tá? Mas para esse padrão sindrômico se usa por causa disso. Na massagem é protocolos cervical, trapézio, ombros, braço e dorsal, justamente para tirar esse calor que está subindo, né? Como também no primeiro padrão sindrômico de calor. E dorsal, justamente também remove o calor e promove as vísceras, os órgãos. E o último, a deficiência, não, último não, anteúltimo, deficiência FEI, deficiência do pulmão. Aí essa tendência, os sintomas mais obesos na parte de cima, sabe? A região tórax e abdômen, toda a parte de cima. Né? As pernas mais magras e a parte de cima mais inchada, né? Opressão torácica, fezes secas, angústia, bronquite, asma crônica, são alguns dos sintomas desse padrão sindrômico, né? Obviamente, o tratamento é fortalecer FEI, né? Nós temos que fazer que o tiro do pulmão desça, né? Para umidificar tudo isso, né? E às vezes está estagnado e com fleuma, então temos que remover também a fleuma para aí facilitar a descida do chi do FEI, do pulmão. Metodologia sangria e ventosas. Pode ser aplicado, por exemplo, pulmão 5. Também pode ser acupuntura, mas pode ser sangria e ventosas. Pulmão 5 elimina fleuma, calor e umidade do pulmão. Pulmão 9, Taiyuan tonifica o pulmão. Aqui agora só ventosas, no pulmão 1 e 2. O Song Fu e o Men. Os dois têm a mesma função, elimina calor e umidade do pulmão. Só que o Yumen é um pouco mais suave, digamos, quando você quer começar um pouco mais leve a terapia, para, né? Um ponto que vai ter uma função semelhante, mas com um efeito mais suave nas primeiras sessões, você pode utilizar esse ponto. Aí é a tua estratégia, né? O bexiga 13, esse já lá na dorsal, né? Fei Shu. Esse só abrir a porta para Neuci. Bexiga 13, Fei Shu, né? Fei Shu tonifica o pulmão, lá na região dorsal alta, né? E no caso do Tuiná, o protocolo dorsal, né? Que já trabalha esses pontos dorsais. Tórax, abdômen, justamente porque vai trabalhar bem já essa questão da estagnação do chão superior.
abdômen e o crânio facial. O crânio facial é um pouco um complemento justamente ligado com essa agitação, com, dice, a mente mora no coração. Quando afeta o pulmão, pode afetar o coração, que estão os dois no mesmo chão, né? No mesmo aquecedor superior. Então, um afeta o outro. Quando afeta o coração, diz o coração mora a mente mora no coração, mente agitada, tudo mais. E o coração se abre na face. Então, a massagem crânio-facial ajuda justamente a harmonizar o coração, consequentemente, o chão superior. E agora sim, o último caso. Então, nós tínhamos o quadro de calor, né? De estagnação do, do fígado, do GAN, a deficiência do vaso, do PI, a deficiência do pulmão e agora a deficiência dos rins. São diferentes padrões sindrômicos. Nós temos que identificar em quais padrões sindrômicos se encaixa a obesidade de meu paciente, né? Com qual que está mais relacionado. Eu acredito que na região que nós vivemos aqui, lógico, tem tempo muito seco, né? Mas isso depende. Tudo está muito, porque você vê que não está só a umidade, não vem só do clima. Então, em muita relação existe com esses padrões de deficiência do vaso e essa questão de estagnação do fígado, né? Principalmente, mas temos todas essas outras que são recorrentes também, principalmente quando é uma coisa crônica, né? No caso do pulmão e do rins. Deficiência de GEM já não é obeso da parte de cima, como no caso de deficiência do pulmão. Na deficiência de GEM, o obeso é de cintura para baixo, né? Edema dos membros inferiores, né? Então, o tratamento é harmonizar e fortalecer GEM, os rins. Os métodos na acupuntura, o R3, né, o Tai Chi, que se fortalece GEM em todas as leituras dele, né? O Yin, o Yang, o Sangue. O bexiga 23, aquele Shen Shu na região dorsal, que também tonifica GEM. Eu posso fazer isso tanto com acupuntura como com mocha também. Ou ventosas secas também. Porque a ideia é aquecer, né, essas águas. A água é fria muito rápido. Então, aquecer as águas para que ele também umidifique para cima, né? O pulmão não umidifica para baixo, o rim umidifica para cima. O R6, o Shanghai nutre o yin do Shen, nutre o yin do rins. E no caso a massagem, né? Tuiná, protocolos lombar, membros inferiores, lógico, porque trabalha tudo aquilo que nós falamos de yin, dos rins. E tórax abdômen também, né? Para fortalecer sangue, órgãos e vísceras, né? A massagem torácica abdominal. Um detalhe importante que todo mundo sabe, mas vamos sempre lembrar, né? Que os exercícios, os alongamentos, as caminhadas, né? Uma ou outra, ou se não posso caminhar, tudo bem, posso fazer exercícios, posso fazer alongamentos, são excelentes complementos para uma vida saudável, ou seja, para promover a circulação de qi, xue, xin, ye, né? Que é a energia, o sangue, os fios do corpo. E lembrar sempre que o primeiro medicamento é o alimento, né? Essa é uma... Professor, Sim, querida. eu tenho uma colega, agora é minha cliente, outra história, que esse até me procurou antes. Ela trabalha praticamente o dia inteiro, não tem muito tempo para atividade. E aí eu procurei no YouTube vários vídeos que ela pode fazer durante o trabalho, durante o período que ela está trabalhando, ter uns períodos de intervalo para fazer exercício sentada. Tem muita coisa que ela pode fazer de movimentação sem ter que ficar preocupada com a academia, porque a academia não dá. Então, faz Você sabe que eu tenho um amigo amigo, colega, aluno e professor também, porque ele ministra aula de educação física, ele faz uns treinamentos online e passa um exercício para a gente.
Então, eu acho muito engraçado, né? Exercício para você com um puff, sabe? Um puff. O número de exercícios que você consegue fazer com um puff é incrível. E um puff, Ah, passa o link aí pra gente. né? Como, querida? Oi? Não entendi. Passa o link dele pra gente, muito Ah, interessante. legal. Eu vou... Soninha, depois podemos passar o link do Enio para os meninos, né? Bem legal. Aham. Ele tem umas aulas gratuitas também e uma pessoa fora de série. Eu de total confiança. Então, sim, sim, totalmente. E ele vem esses dias porque está fazendo muito treinamento, né? Por videoaula, e sei lá o quê. E ele está magrinho, está bem alinhado, tudo, só que está um pouco cansado por muito exercício. Então, você vê, né? Todo excesso não faz bem, né? Nenhum excesso faz bem. Então, mas é necessário se mexer. Não pode ficar parado, senão a coisa começa a estagnar. Professor, a gente está tratando obesidade, né? Mas a presença de gordura no corpo não está só relacionada à obesidade, né? Muitas vezes existe muita gordura em área abdominal, inclusive intravisceral, né? Dentro dos órgãos. Esse protocolo de deficiência de pulmão se aplica a essa questão de gordura intravisceral? Sim, totalmente. Porque na leitura, justamente, tudo isso aí faz parte de um sistema. E esse é um sistema orgânico visceral. A disfunção do trabalho do baço, disso que estamos falando aqui, que parece meio empírico, está relacionado diretamente com esse acúmulo de gordura. A própria gordura é um processo também ligado à umidade, flema-umidade, né? E quando quiser trabalhar até com estética, por exemplo, ou seja, a melhor estética é essa que trabalha por dentro. Ou seja, você fortalecendo, harmonizando o sistema interno, promovendo a remoção de umidade, promovendo a circulação do fluido do corpo e tudo mais, removendo os calores que estão estagnados, o organismo consegue se restaurar. Aí ele consegue. Talvez vocês já perceberam nos seus pacientes: ah, meu intestino melhorou, ah, estou fazendo mais xixi, sabe? Tudo isso está demonstrando justamente a atividade fisiológica através do estímulo que você está promovendo, né? E geralmente as gorduras se localizam mais nas regiões onde tem realmente deficiência maior, né? Hum, Eu percebo assim, por exemplo, pode região do acontecer. estômago, Por exemplo, região do abdômen, né? Assim, onde concentra normalmente onde está a estagnação maior, é onde não circula. Então, se a você própria celulitis, a gordura localizada no culote, está ligada por el meridiano de vesícula biliar, por exemplo, né? Mas Tem muitas vezes diferentes elas não referências. são visíveis externamente também, A né? de dentro, não. Como gordura do fígado, por exemplo, isso não é visível. Às vezes a pessoa é super magra e está com o fígado completamente comprometido, inflamado, né? Mas isso também é removido com o trabalho. A gordura do fígado a gente consegue remover, sim. Interessante, né? Só que, Muito lógico, é bom. importante que o paciente Muito bom. ajude, né? Não é eu fazer terapia aqui, sábado, e o cara vai lá e come. Hoje é sábado? O que se come no sábado aqui? É o feijão com Feijoada, orelha do porco e É. a feijoada, feijoada, né? bem Aí gordinha. pronto, aí chega na segunda e diz, ai, não fez nada, até me passei mal. Aí você, nossa, que ponto eu fiz errado. Aí ele vai e te conta depois, que aí você quer se matar e matar ele, né? Colocar um parafuso em vez de colocar uma agulha. Ah, boa. Professor, esse caso que a Eliane perguntou ali é bem interessante do fígado, porque eu tô com uma paciente que ela é extremamente magra. E esses dias ela fez uma endoscopia, fez alguns exames e ela tá com muita gordura no fígado. Então eu posso usar um desses protocolos que ela, né, entra ali, né? Totalmente. Além da dieta alimentar, claro, né? E eu te digo tudo isso não é por causa que a gente leu em um livro e tal, mas eu tenho, na primeira aula, inclusive, já mostrei, acho que o material de exames clínicos de um paciente que fez uma sessão por semana. Já tive várias situações dessas, mas eu vou perdendo um pouco a sequência dos documentos que eu tenho, relatórios, né? Mas este relatório foi no início do ano, então eu tenho muito presente o trabalho dele. Ele estava com uma deficiência renal terrível, né? Um caso de nefritis, ele é um menino de 30 e poucos anos, ele já teve esses problemas quando era criança, ele chegou aqui, ele é magrinho, ele chegou aqui com as pernas inchadas, tudo demasiado, barrigudo,
Ele até brincava, porque ele é ator e tal. Ele falou que eu tô grávido, me decía. Então, estava todo inchado, a perna inchada, a barriga. E foi uma sessão, e os médicos dando medicamento e nada estava acontecendo, e cada vez estava pior, e a coisa estava saindo do prumo. E foi uma sessão semanal. Foram 4 sessões. Na terceira já falou que nunca se sentiu melhor na vida. Na quarta, ele já trouxe os exames, porque ele fez um exame antes, por causa de toda essa gravidade da coisa, né? E tinha que fazer 30 dias depois. Ele fez 30 dias depois. Tudo melhorou. O colesterol, a, todo o sistema. Eu vou trazer em outra hora, talvez na próxima eu trago para mostrar para vocês, porque não está aqui comigo, eu acho, mas deve estar na sala de cima, que eu gosto de mostrar esse documento para vocês entenderem o que vocês estão promovendo, sabe? Ou seja, todo o bem-estar que a pessoa sente, psíquica, fisiologicamente, física, toda essa disposição, está ligada também a toda a química do organismo que foi promovida, né? Então, esse é o efeito. O efeito real é a restauração do interno, remoção de gordura no fígado, no caso, remoção de fleuma, umidade do sistema interno. Aí o organismo começa a restaurar a qualidade do sangue. O vaso trabalhando bem faz um sangue de alta qualidade. Se não começa, tudo começa a desandar. O colesterol vai lá em cima, o açúcar, né? Esse tipo de coisa. Este menino estava com, só de cabeça que me lembro agora, estava com 500 e alguma coisa na questão do açúcar. Ele foi para 229. O ideal é 190, ou seja, ainda estava alto. Passar de 500 para 220, sabe, sem remédios, sem nenhum tipo de remédio. Foi uma sessão por semana durante 4 semanas. Então, Prof, desculpa, deixa eu perguntar, o que é que ele tinha é uma questão Tu renal falou. severa. Ele estava com nefritis e outras questões ligadas com os rins dele, né? Tá, e daí tu fez a relação da nefrite com a barriga. Tu Uhum. falou que ele era magro, porém ele tinha barriga, é isso? Não, ele sempre foi magro, não tinha barriga. Mas nesse caso, essa harmonia que ele apresentou, deixa eu ver se eu consigo. Me dê só um minutinho, por favor. Já volto aqui. Só. Não vou sair. Tá. Eu vou ver se consigo esse documento para mostrar para você. Como que faço aqui. Achei. Prof, Sim, querida. não tem nenhuma previsão ainda para aula presencial, não, né? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Então, diz assim. Está todo ao contrário, tá? Um mês e o outro. Laboratório Biolog. Até eu mostrei para um amigo meu, que é paciente nosso aqui, que é médico, ele não acreditava. Falei, não pode ser. Não pode ser, está errado. Falei, é a mesma pessoa, 30 dias depois. Ele fez primeiro exame 30 do 1. Eu não vou ler todo porque são várias folhas, só vou ler uma parte legal aqui que você vai entender mais fácil. O lipidograma. Pronto, vamos ver o lipidograma. Lipidograma aqui e lipidograma aqui. Pronto. Então você vê, ele estava colesterol total 526.
Tem que ser inferior a 190, tá? 526. Ele foi para 228. O colesterol LDL, cálculo de Marty, estaba en 423. Fue para 137. O lípidos totais estaban en 1076. Estaba explodido, tadinho. Fue para 595. Bom, e por aí vai, né? Mas basicamente você viu uma mudança radical, né? Que a gente faz com esse trabalho que a gente faz, que a gente está aplicando. É uma questão fisiológica, não é uma questão, sabe? Esse bem-estar que a pessoa sente está relacionado também com essa atividade, essa normalização do sistema, né? Um sintoma, estou com gordura no fígado, a tendência vai estagnar o chi. Se tem gordura no fígado, estagna o chi. Então, aí eu como e fico estufado, eu tenho gases, tem uma série de coisas que está ligado com essa gordura, essa coisa que está estagnada. Se eu removo isso, aí já a coisa muda, sabe? Já não fico estufado, me sinto com mais disposição, não tenho tido queimbras esses últimos dias ou meses, então, porque está tudo relacionado, né? Estou mais controlado. Que pontos, prof, tu usou? Lembra? Não, aí tem que ver a fichinha dele. Aí já é outra situação que eu tenho que pegar lá no arquivo. É que mas cada eu um posso é cada um. É que cada um. mas possivelmente são os protocolos que eu vou passando para você, sabe? Aquele ponto de começar com guachá, com a massagem, com guachá, com as ventosas, aplicar ventosas úmidas na parte superior, se você vê que é onde ficou mais marcado na hora de fazer o guachá, né? Aí faço ventosas úmidas. Se vi que não teve, não marcou muito, normalmente vai marcar, porque hay una estagnación en la parte superior, marca más. Y en la parte inferior, que es el local de agua, a menos que tenha tido un trauma, sabe, vem um paciente para você com uma lombalgia, uma cetalgia muito aguda, por trauma, coisa assim, aí sim vai acumular calor, mas normalmente não, ele fica mais em um padrão de frio, então até as ventosas não ficam muito marcadas. Né? Inclusive quando há essa deficiência do rins e do vaso, a tendência é ficar até a boca da ventosa demasiada, sabe? Fica a pele demasiada. Ah, fica mesmo. Tem uns que Entendeu? fica, né? Então isso, além de já estar fazendo a leitura, ele já está promovendo. Então, quando fica demasiada, é deficiência? Deficiência. Possivelmente deficiência do rins Sim. e do vaso, possivelmente. Aí você tem que confirmar com a língua, o pulso e tudo. Pulso. Aí já principal, né? Os sintomas dele, né? Bacana, prof. E depois eu saco pontos normais. Você veja, o R3 é o último ponto, o Tai Chi, né? Os pontos abdominais, o 6 da vasoconcepção, o 4, né? Que ele regula, esse 4 regula tudo, né? Principalmente no sangue. Porque nós temos que fazer que o vaso tenha uma boa captura, que ele consiga trabalhar livre, que se libere da pressão de fígado, que remova a umidade para ele conseguir trabalhar bem, promover os fluidos e fazer um bom sangue, né? Para você levar o chi do alimento, levar o chi do alimento para o coração, fazer um bom sangue, jogar para o pulmão para criar uma defesa, aí o pulmão fica umedecido, umidifica, leva o chi para baixo, aí a coisa começa a funcionar. Se não começa a estagnar, tim, tim, aqui, lá. Aí começa a pressão torácica, dormo mal, aquela coisa toda. Perco, não me lembro o que estava fazendo. Bem isso. É bem isso, prof. Legal, bacana. Muito bom. Bom, hoje temos anatomia às 3 da tarde. Amanhã temos... E amanhã? 9 da madrugada. Não é amanhã, anatomia, às 15? Não, é hoje. Hoje às 15. Ah, nossa, eu achando que era amanhã. Não, porque teve uma mensagem, mas a gente reenviou para vocês.
hoje a mesma linha, no mesmo Vaticanal, às 3 da tarde. Professor, podia fazer o favor de voltar aquele slide da estagnação do TI, do fígado, só para verificar a ação do F3 e F3, que eu não consegui anotar aqui? Por favor. Qual estagnação do Chi do GAN? Isso. GAN. Chi do GAN. Desculpem, colegas. Não, é bom para todo mundo. Isso é uma coisa boa para todo mundo. Só um minutito que este estava ao contrário aqui, mas já chamo ele. Aqui. ¿Consigue ver ali? Opa, para aí. Não, me fui. Aqui. Isso, perfeito. Obrigada, professor. Só anotar 2 pontos aqui. O F3, o Tai Chong, elimina umidade, calor, acalma. Ele tem mais outras funções, tá? Só que aqui está falando para este padrão sindrômico. Acalma o Chi do fígado, por exemplo. Professor, enquanto ela está anotando, deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta aí. O professor tinha argumentado, não sei se eu marquei errado aqui, né? Então, da cintura, o fígado é da cintura para cima, né? Que daí a pessoa fica mais cheinha, é isso? Que quer dizer que está com estagnação. Fica mais arrodeado, correto? aham. Essa parte. Tá. E daí, Mas na região quando da é o cintura. rim... E o pulmão é mais em cima, inclusive, também na região torácica, mais pleno, sabe? E as pernas fininhas e tal. E o rim na hora. E daí ao contrário, daí o rim, né? É isso? Isso. Que daí embaixo é mais saliente, digamos, né? E mais fininho em cima, correto? As pernas mais demasiadas, mais inchadas as pernas, sabe? Tá. Então isso seria então tudo deficiência. Então, no caso, está tudo estagnado. Ou seja, não está fluindo os rios, como o professor diz, correto? Exatamente. As águas não estão fluindo. Porque ou por causa de estagnações, ou por causa de estagnações que pode estar ligado a esse acúmulo de umidade, que não deixa circular. Né? Entendi, professor. Está tudo anotadinho aqui. Legal, não? Obrigada, professor. Por favor, obrigado. Aqui também, professor. Obrigada. Por favor. E vamos seguir com nossas práticas, então, né? Aqui eu também estou praticando. Não dá para parar. Josi, está cada vez mais lindo esse menino. Oi. Oi, querido. Muito bom. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigada. Vamos deixar um pouquinho para a próxima. Vou ver o que eu vou inventar para a próxima para vocês. Vou lá ver os livrinhos que nossos professores nos passaram e vou passar tudo isso para vocês também. Ok? Qualquer dúvida, estou aqui. Só mandar material, consultar, que eu estou respondendo, estou acompanhando vocês, ok? Prof, só compartilhando um pouco. Estou bem feliz essa semana, meu irmão falou, começou a sentir melhorar os movimentos das sequelas do AVC. Está conseguindo movimentar os pés, tá melhor, caminhando um pouco melhor. Nossa, foi muito legal. Estou bem feliz, bem feliz. Nossa. Eu sabe uma coisa, estou tendo uma leitura, acho muito empolgante. Estou tendo uma leitura, já está em contato com outras escolas e até terapeutas e tudo mais. E a leitura que a gente está tendo é que está tendo mais procura, não só por estes estudos, estes cursos, sabe, das terapias naturais, como também dos pacientes estão procurando este tipo de terapias, sabe? É uma tendência muito positiva que está acontecendo. Então, acho muito legal não estar nesse... Até pela dificuldade de consultar nesse momento, de ir a um hospital e tal. É mais seguro vir até nós do que no hospital, por exemplo, né? Exatamente. E aí a pessoa vem e sente a diferença de tomar uma medicação, fazer uma terapia e... Olha, eu acho que é o nosso tempo, né? É a mesma coisa... Bom, é a mesma coisa que vocês estão descobrindo. Porque a vezes a gente nos encontros presenciais e por uma coisa ou outra não conseguimos desenvolver uma ideia de entendimento, né? Para saber o que é isso. Eu me lembro como a gente conversava com a Fer. Desculpe, Fer, vou dar seu nome. A gente conversava, mas o que é isso? O que é o Chi? O que é esse negócio? Por que faz isso? Eu não consigo. E agora eu sei
Eu sei que agora a gente está começando a entender de que se trata toda essa coisa, que não é uma questão mística, né? Pode até ter seu misticismo, não sei, mas é uma questão fisiológica real, né? Acho que é muito bacana isso, e como dizia também a outra Fer, né? Quando isto tudo acabar, vamos estar bem afiados. E assim, né, professora, eu falo por mim, porque a visão que as pessoas têm, né, da acupuntura não é fácil, principalmente na minha região aqui. Eu, por ser cristã, tive muita dificuldade, tive que enfrentar pastor de igreja e todo mundo. Hoje o pastor é meu cliente. Hoje está todo mundo vindo, sabe? Claro. Então, assim, porque é realmente fisiológica e a gente só mostra fazendo. Sim, sim. Né? Eu acho que a maior propaganda nossa, o melhor resultado é fazendo. E os resultados estão vindo, então assim a gente vai quebrando, né, paradigmas. Sim, sim. A prática, a prática na teoria é bem diferente, né? Ou a teoria na Sim, prática com é bem diferente. certeza. Né? Com certeza. E isso que nos vai nutrir, esse que vai fazer teu laboratório é este. Né? Esse teu laboratório verdade. muito bom. E, mientras tanto, estamos aprendendo, estamos aplicando e estamos melhorando. Melhorando as Eu pessoas digo também. que se nós estivéssemos na época da Inquisição, nós estávamos tudo na fogueira. Tudo morto. Aplicando a agulhinha, tudo bruxa, mago. Certeza. Queridos, um lindo final de semana. A profe aguarda vocês 3 da tarde hoje. 3 da tarde, ok? Ok. Ótimo. Beijão para todos. Obrigada, Bom final de professor. semana. Aula, tchau. Obrigada, Até. Obrigada. Tchau, Franci. Obrigada. Beijão, te ver. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.